Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra o martírio do evangelista Lucas. São Lucas. Vocês viram que eu falei assim, o evangelista São Lucas. Por que eu falei o evangelista São Lucas? Porque Lucas ele não foi apóstolo. Então, se você pegar ali no capítulo 3, ler o capítulo 3 do Evangelho de São Marcos, você vai ver que está lá a lista dos apóstolos, dos 12. Na lista não consta Lucas. Por quê? Lucas ele foi um discípulo de São Paulo. E aí ele escreveu os Atos dos Apóstolos e escreveu o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo ele. Então, Lucas foi um evangelista. Ele, por inspiração divina, ele escreveu o Evangelho e os Atos dos Apóstolos. Ele veio de uma família pagã, se converteu, graças a Deus, e aí ele se tornou um grande discípulo de São Paulo. Ele acompanhou São Paulo e nós vemos isso nos Atos dos Apóstolos. Ele acompanhou São Paulo até a sua estadia em Roma, quando Paulo foi martirizado. São Lucas traz uns detalhes muito importantes na vida dele. Primeiramente, ele era médico, por isso que ele entendia muito bem quando se falava de uma cura, de um milagre que Jesus havia feito. Então, como médico, ele entendia muito bem. Ele era pintor. E foi ele que pintou aquele ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Se você nunca viu a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, entra aí na internet, procure que você vai ver aquela imagem de Jesus, que está Nossa Senhora com o menino Jesus nos braços e uma sandália, uma das sandálias dos pés de Jesus, ela está saindo do pé dele, porque Jesus ele ficou muito assustado, e ali é mostrado, né, que quando Jesus viu aqueles utensílios que seriam usados para o sacrifício, para a morte dele na cruz, ele ficou assustado. E lá no quadro tem os anjos com a cruz, com os pregos na mão. Foi São Lucas que pintou este quadro.
São Lucas ele é muito específico em algumas partes do Evangelho que os outros evangelistas não escreveram. Os outros evangelistas, João, Marcos e Mateus, eles não escreveram. Por exemplo, Lucas traz detalhadamente o momento em que o anjo aparece a Nossa Senhora. Só Lucas que traz. Lá no capítulo 1 nós vemos aquele momento grandioso, sublime, que o anjo Gabriel aparece a Nossa Senhora para perguntar para ela se ela desejaria ser a mãe do Salvador, porque Deus assim o queria. E nós vimos lá o Fiat, né? Nossa Senhora que diz: eis aqui a serva do Senhor. Só São Lucas que traz um outro detalhe. Também a aparição do anjo Gabriel lá no templo de Jerusalém a Zacarias para anunciar que Isabel iria ficar grávida e o nome do menino seria João, e que João iria preparar um povo para receber nosso Senhor Jesus Cristo. Só Lucas é que traz. São Lucas também, um outro detalhe que ele traz, ele mostra a misericórdia divina expressa também na questão das mulheres. E lá diz que muitas mulheres, inclusive Maria Madalena, que havia expulso, que Jesus havia expulsado dela 7 demônios. Então ele coloca ali as mulheres sendo companheiras de Jesus. No capítulo 8 do Evangelho de São Lucas, nós vemos isso. Jesus que expressa também a sua misericórdia através ali dos samaritanos. E Lucas traz esse detalhe. Você vê que lá em Lucas 10, quando tem a parábola do bom samaritano, ali mostra o quê? Que aquele judeu estava caído no chão e o samaritano, que era desprezado pelos judeus, ele olha aquele homem e eles eram inimigos, e no momento o fariseu, o samaritano não leva em conta que aquele homem era um homem que o desprezava. Ele deixa tudo e cuida daquele homem. Por isso que Jesus diz: mas um samaritano, para expressar justamente esse detalhe. E só Lucas traz esses detalhes aí. Lucas é aquele que, no momento em que Jesus estava na cruz, só ele traz aquelas frases, principalmente essa frase que Jesus diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Só Lucas traz esse detalhe. Está entendendo? O evangelista Lucas, ele é muito detalhista. Era médico, pintor e evangelista. E ele foi um grande companheiro de São Paulo. Na primeira leitura hoje, nós vemos expresso isso, que está em segunda carta a Timóteo, do capítulo 4, do versículo 10 até o 17b. São Paulo diz assim: caríssimos, Demas me abandonou por amor deste mundo. Olha só, Demas, que seguia Paulo, que na verdade estava seguindo nosso Senhor Jesus Cristo, em um determinado momento da vida dele, Demas abandona São Paulo por amor ao mundo. Quantas pessoas abandonaram nosso Senhor Jesus Cristo por amor ao mundo? Abandonar Jesus por amor ao mundo significa perder a salvação. Então, Paulo ele está sofrido, lamentando que Demas o abandonou. E ainda diz que Demas foi para Tessalônica. Aí
São Paulo expressa mais uma vez. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Foi abandonado por essas pessoas. Aí agora ele diz: só Lucas está comigo. Só Lucas. A fidelidade de São Lucas. Imagina que São Paulo, ele passou por muitas tribulações, ele foi preso. E Lucas ali, como um grande companheiro, ele poderia ter abandonado São Paulo, mas ele não abandonou. Tanto que ele acabou escrevendo o chamado segundo evangelho, ou não, o quinto evangelho. Às vezes se expressa dizendo, né, que tem os primeiros evangelhos e se diz até que os Atos dos Apóstolos seria como um quinto evangelho. É uma expressão. Então ele escreve os Atos dos Apóstolos, trazendo todos os detalhes ali do que os apóstolos fizeram, e é ele que escreve, por inspiração divina, a conversão de São Paulo. Então ele estava ali com São Paulo, ele foi fiel. E aqui é importante notar uma coisa, meus irmãos, como diz lá no livro do Eclesiástico. Há muitos tipos de amigos, mas você quer conhecer um verdadeiro amigo é na hora da provação. Na hora em que se é provado, ali nós vemos quem é amigo ou não. Porque na hora da provação, na hora que o amigo é preso, na hora que surge uma perseguição para com aquele amigo, aí você vai ver quem é que vai ser companheiro, quem vai estar lá. E a expressão de São Paulo, aqui na carta a Timóteo, referente a Lucas é essa: só Lucas está comigo. Está comigo diante das provações, diante das grandes dificuldades que ele estaria passando. Lucas continuou sendo fiel. Está compreendendo? E aqui está uma grande proposta para você. Quando nós falamos dos evangelistas, seja Mateus, Marcos, Lucas, João, nós estamos diante de homens de Deus, e ali nós temos também, né, dentre os evangelistas, nós temos também os apóstolos. Por exemplo, Mateus foi apóstolo, João foi apóstolo. Então, quando eles escrevem por inspiração divina, vocês estão vendo que eu estou sempre fazendo questão de dizer que eles escreveram por inspiração divina. Para não ficar assim, simplesmente eles foram contando a história, não, por inspiração divina. Eles escreveram os evangelhos, então eles apresentam Jesus. Então, você quer conhecer Jesus? É só você pegar os evangelistas e ler. E aí você vai conhecer nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa de Jesus, quem foi Jesus. Então está aqui um propósito. Pegue o Evangelho de São Lucas, já que nós estamos hoje celebrando o seu martírio, e comece a ler. Veja ali o que é que São Lucas vai narrando, vai mostrando. Por exemplo, ali quando chega no capítulo 4, que ele mostra o batismo de Jesus. Ele mostra o momento em que o demônio tem a prepotência de tentar nosso Senhor Jesus Cristo lá no deserto. E Jesus rebate as palavras do demônio, ali do diabo, com a própria palavra da Sagrada Escritura.
aquele momento sublime em que Jesus entra na sinagoga de Nazaré, e ali ele abre o livro do profeta Isaías. E quando ele abre o livro do profeta Isaías, ele diz: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque ele me enviou para proclamar a boa nova do reino. E aí ele vai narrando, vai lendo, e depois, quando ele fecha o livro, é um pergaminho, né? Não vamos pensar que é um livro igual ao nosso, né? Mas quando ele enrolou ali o pergaminho, ele olhou para o povo e o povo estava com os olhos fixos nele. E aí Jesus disse: hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Então ali Jesus se apresenta, mostrando que ele é o Messias, o esperado, aquele que Isaías havia falado há 700 anos antes de Jesus ter vindo. Isaías já falava. Que coisa bonita. Ele apresenta nosso Senhor. Lucas, ele tinha uma delicadeza com Nossa Senhora. Fala-se até que esses detalhes da vida de Jesus que os outros evangelistas não falaram, Lucas falou porque ele foi ao encontro de Nossa Senhora. E ali Nossa Senhora foi contando para ele e ele foi escrevendo. Imagina, Lucas é que traz aquele detalhe lindo de mostrar que Nossa Senhora é virgem. Ele pega lá aquela passagem que está em Isaías, no capítulo 7, que diz: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E justamente na hora que o anjo aparece, é assim que é narrado ali. Foi o que Lucas escreveu. O anjo Gabriel foi enviado à cidade de Nazaré a uma virgem. E aí a igreja traz esse dogma maravilhoso de que Nossa Senhora foi virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Que coisa maravilhosa. Ele era devoto da Virgem Maria, como eu acabei de dizer, ele pintou um ícone, ele fez um ícone, escreveu um ícone, né? Porque, na verdade, quando se fala de ícone, nós não dizemos que pintou, escreveu. Então, aquele ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ele faz, porque tamanha era a devoção de São Lucas à Virgem Maria, como ele amava a Nossa Senhora. E aí, meus irmãos, o quanto que nós devemos também amar Nossa Senhora e como devemos amá-la de todo o nosso coração. Estou entendendo? Esse grande evangelista, companheiro de São Paulo, quantas coisas maravilhosas ele traz ao escrever por inspiração divina sobre nosso Senhor. Repito mais uma vez, você quer conhecer nosso Senhor? Leia hoje. Vai lendo, vai meditando a vida de nosso Senhor Jesus Cristo narrada por São Lucas. Vai trazer um bem muito grande para a sua alma. E você vai ter essa grande oportunidade de conhecer, de seguir nosso Senhor, como ele também seguiu, embora ele não tenha visto Jesus. Lucas não viu Jesus, mas tornou um grande seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Que São Lucas, no dia de hoje, no dia do seu martírio, no dia da sua entrada no céu, ele nos conceda a graça de nós
termos o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e de seguir Jesus até o fim, sendo fiel à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja Católica, e professando a nossa fé em nosso Senhor. E se for preciso um dia derramarmos o sangue, que derramemos o sangue por nosso Senhor Jesus Cristo, como São Lucas, fiel discípulo de São Paulo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.